This call is now being recorded. Bem, iniciando aqui essa pequena introdução, eu estava olhando a nossa matéria e peguei alguns detalhes que é importante para vocês anotarem. Eu vou botar esse pequeno estudo aqui lá no AVA, ok? Para a gente ver aqui o seguinte: a teoria dos atos de comércio do direito brasileiro, baseado no Código Comercial de 1850, teve a sua vigência até o surgimento da nova teoria da empresa, adotado no Código Civil de 2002. Então, pessoal, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: até a reforma do Código Civil de 2002, estava valendo o quê? Estava valendo o Código Comercial, cuja inauguração dele, cuja a publicação dele foi em 1850, que ele falava sobre essa questão dos atos de comércio, falava sobre essas empresas limitadas, as sociedades anônimas, a comandita por ações, a por conta de participação. Tá certo? Então, é isso que vocês... Aí, com o Código Civil, surge a nova visão da empresa com essa parte da teoria da empresa que está em vigência a partir de 2002. Então, está aí. Tá? A nova teoria da empresa ela é baseada nos seguintes institutos. Ela é baseada no empresário, na empresa e no estabelecimento comercial. Essa incorporação que o Código Civil fez, ele sofre uma influência do direito italiano, lá do Código Civil italiano de 1942, tá certo? Então, essa nova teoria da empresa que está incorporada no Código Civil brasileiro, ela sofreu um bafejo do direito italiano, Código Civil italiano de 1942. Tá? Foi o que nós vimos no começo do nosso curso, vimos a definição de empresário, vimos a definição de empresa e estabelecimento comercial. Então, vocês anotam isso aí. Bem, alguns autores consideram que a teoria da empresa adotada pelo Código Civil de 2002, ela está, pessoal, ultrapassada. Alguns autores brasileiros, por não contemplar o quê? As cooperativas, as associações civis, as sociedades intelectuais e empresárias rurais na recuperação judicial. Então, essas unidades econômicas, vamos colocar assim, a sociedade simples, as cooperativas, as associações civis, as sociedades de intelectuais, os empresários rurais, na verdade, eles não gozam do privilégio da recuperação judicial que é contemplada no Código Civil caso ocorra uma falência. Ou seja, essas unidades elas não podem falir, tá certo? Do ponto de vista legal, tá certo? Porque no momento em que você vai decretar a falência, nós vimos que o Código Civil ele tem o beneplácito da recuperação fiscal, que eu, de forma metafórica, coloquei como um CTI. A recuperação judicial é uma espécie de CTI do paciente. O paciente, aqui no caso, é a empresa que está combalida e, antes dela morrer, a legislação, o Código Civil, ela permite
que você vá para o CTI ou vá para a recuperação judicial, no intuito de você se fortalecer, tá certo? Então, é importante vocês sublinharem aí que as cooperativas, reiterando, associações civis, sociedades intelectuais e empresários rurais não têm ainda o direito de ter a recuperação judicial. É por isso que alguns doutrinadores, alguns autores consideram que a teoria da empresa adotada lá em 2002 pelo Código Civil, ela é ultrapassada. Então, anotem isso aí, que pode cair alguma questão dessa lá na prova do ENAD, entendeu? E vocês, eu estou botando aqui, a gente vai na nossa intuição no momento em que a gente confere, aí, no momento em que a gente faz uma checagem na matéria dada. Muito bem? Então, tá aí. Aí nós temos aqui o seguinte: as sociedades simples não pode ter a falência decretada por não ser considerada empresa. Empresa, a gente sabe muito bem, pessoal, que é aquela unidade que produz os bens e serviços, que pratica ato de produção, uma atividade econômica. A sociedade simples, ela não gosta desse handicap, vamos colocar assim, como nós colocamos ali. A sociedade simples seria uma sociedade intelectuais e afins. Então, essas sociedades, essas unidades não podem falir, portanto, não têm o direito de solicitar, de requisitar a recuperação judicial. E uma outra coisa relevante, eu diria, que o registro da sociedade simples, o registro dela não é na junta comercial como é feito das empresas, porque eu estou falando aqui que a sociedade simples não é empresa. Se fosse uma empresa, o registro dela seria numa junta comercial. Todavia, sendo uma sociedade simples, pessoal, o registro é feito aonde? No cartório de registro civil de pessoa jurídica. Anotem isso aí, eu vou botar lá no AVA. Então, aqui você tem uma grande diferença. A sociedade simples não é uma empresa. Não sendo uma empresa, ela não pode falir, ela não pode gozar do requisito da recuperação judicial, que nós falamos de forma metafórica, que é o CTI. Muito bem? E, não sendo empresa, ela vai ser registrada, formalizada no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Muito bem? Agora, como nós falamos, o da empresa é na junta comercial. Esse era um detalhe que eu queria colocar também. Tá? Desculpe aí, porque eu fiz isso aí muito rápido e não está muito bem elaborado, não. Tá certo? Empresa é o quê? O que é uma empresa? A empresa é uma atividade econômica, tá certo? Ela não tem o quê? O patrimônio, porque quem tem o patrimônio é o empresário, que é a pessoa jurídica ou a pessoa natural, se for uma sociedade unipessoal, ok? Ou se for um empresário individual. Então, é importante a gente saber a diferença. O que é o empresário? O empresário é a pessoa jurídica sujeita de direitos, sujeito de obrigações, tá certo? Agora, a empresa, o que é a empresa? A empresa
Tá, já vou dar uma olhada aqui. A empresa é exatamente o quê? A linha de produção. É exatamente o quê? A atividade econômica. São os bens e serviços que elas produzem. Ok? Agora, a definição de estabelecimento comercial, a gente tem lá no artigo 1142 do Código Civil. O estabelecimento. Deixa eu botar o pessoal para dentro aqui. Então, é muito importante a gente saber que existe diferença entre a empresa, entre o empresário e o estabelecimento comercial. Então, a empresa é o quê? É a atividade econômica, é o que ela produz, é a linha de produção de bens e serviços. Ok? O empresário é a pessoa jurídica ou o empresário individual, sujeito de direitos e de obrigações, porque a empresa ela não tem o quê? O patrimônio. Quem tem o patrimônio é o empresário, que é a pessoa jurídica. Então, essas peculiaridades sempre pega na hora dessas provas. E o estabelecimento comercial? O estabelecimento comercial é a estrutura física onde está montada a empresa, onde está o ativo real, onde está aí os bens móveis e imóveis da empresa. Então, essa diferença é de capital relevância para que vocês possam fazer essa prova. É básica? É um fundamento? É, mas são nesses fundamentos que esses examinadores procuram se ater só para derrubar vocês. E, no artigo 1142, está a definição de estabelecimento comercial, como nós já vimos aí em outras oportunidades, ok? Então, está aí. O que pode ocorrer, pessoal, se uma sociedade simples ou uma empresa fizer o registro errado? O registro, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela fizer o registro no cartório civil no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Ela está fazendo o quê? Um registro inadequado. A jurisprudência, ela diz o seguinte: nessa hipótese, você perde o quê? Você perde o direito de ter a sua responsabilidade limitada. Ou seja, a sua responsabilidade limitada é uma vantagem que a lei te permite, ok? Então, se você fizer o registro da empresa no órgão errado, à guisa de punição, a sua responsabilidade ela vai passar a ser ilimitada. Muito bem? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque eu disse no começo da aula, a sociedade simples ela faz o seu registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica, ok? Já a empresa ela faz o seu registro na junta comercial. Caso, reiterando, existe um registro inadequado, a legislação é clara. Os sócios respondem ilimitadamente por esse ato. Ou seja, o seu patrimônio vem à baila, tá certo? Então, são detalhes que nós temos que prestar muita atenção, ok? Então, está aqui. Aqui nós temos aqui o empresário organiza o quê? Organiza a empresa que explora através do estabelecimento comercial, a gente já viu lá atrás. Empresário individual
no sistema italiano, a empresa é considerada uma atividade economicamente organizada para a produção e circulação de bens e de prestação de serviços. É exatamente isso que o Código Civil está prevendo. A gente falou que o Código Civil de 2002 nosso, ele sofre o bafejo, ele sofre a influência do direito italiano, ou seja, do Código Civil italiano de 1942. Isso aqui é apenas uma redundância, ok? Dessa forma, é necessário reforçar que nem toda atividade explorada poderá ser considerada empresária. Para que exista uma empresa, é necessário o quê? A reunião dos fatores de produção. Sim, o capital, o trabalho, a tecnologia, insumos. É verdade. Você, para ter uma empresa, para você ter uma atividade econômica, uma linha de produção, você tem que ter o quê? O investimento, que é o capital, o trabalho, que é a mão de obra, a tecnologia, que é o expertise, o conhecimento, e os insumos, que fazem parte, né? A matéria-prima para que você produza o bem da empresa, ok? Então, é o que está definido aí, o que nós falamos anteriormente. Daí. Aqui nós temos a definição. Aqui nós temos a definição de empresário de forma coletiva. O empresário coletivo é uma pessoa jurídica considerada empresária. Poderá ser o quê? Empresa individual de responsabilidade limitada ou uma sociedade. Então, o empresário coletivo, né, a atividade empresária coletiva, uma pessoa jurídica considerada empresária poderá ser, reiterando, uma empresa individual de responsabilidade limitada ou uma sociedade intelectuais, uma cooperativa. Tá aí. Então, isso aí era que eu queria colocar para vocês darem uma rápida olhadela aí. E deixa eu suspender esse início aqui dessa gravação para a gente começar.